Quem diria, hein, Fiel? 3-0, o Corinthians volta a vencer em casa, volta a pontuar no Campeonato Brasileiro e estamos na parte de cima da tabela. Na sua opinião, quem foi o destaque do jogo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Bora ver o que a mídia tá falando do pós-jogo do Corinthians aqui. Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal Nação Corintiana pra sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Como prometido, voltamos com os lances de Corinthians 3, Mirassol 0. Quem olha assim fala, foi um show do Corinthians. Eu pergunto pra você, Oswaldo Pascoal, foi um show do Corinthians? Foi um show de gols, né? Foram 3 gols. Esse aí é o lance que dá origem à marcação da penalidade máxima para a cobrança do Corinthians, né? O Reinaldo teria puxado o Yuri Alberto ali na área, no VAR. O árbitro, daqui a pouco a gente vai falar com o Carlos Eugênio Silva. No lance natural, na velocidade normal dentro do campo, o árbitro não marcou a penalidade máxima. Mas quando foi chamado pelo VAR, ele viu esse puxão aí no ombro. E aí o Maicon fez 1-0. Aí foi uma grande tranquilidade para a torcida do Corinthians. Esse gol trouxe um alento para a torcida do Corinthians, porque o Mirassol começou jogando melhor que o time do Corinthians. O Corinthians tinha muitas dificuldades para marcar o time do Mirassol e foi assim ao longo do primeiro tempo. Você vai notar aí que a equipe do Mirassol ainda teve algumas outras oportunidades. Essa então foi uma oportunidade claríssima, desperdiçada pelo Mirassol. A bola passa bem, mas assim, ela passou bem rente à trave, quase empatando o jogo. O Mirassol. Ela passa por 3 jogadores ali. Não, mas dá uma olhada onde que a bola passa, ó. Ela passa tirando tinta na trave e ganhando a linha de fundo. O Mirassol foi, tecnicamente no primeiro tempo, um time até melhor do que o Corinthians, mas não conseguiu traduzir aquilo que criou. Aliás, finalizou muito pouco no gol, teve muitas finalizações para fora. Acertar o alvo foi muito pouco que teve a equipe do Mirassol. E aí na etapa complementar, o Corinthians deixa o Mirassol, uma gíria do futebol, né? Deixa o Mirassol com a bola e prefere o contra-ataque. E nessa de preferir o contra-ataque no segundo tempo, o Corinthians conseguiu os outros gols, conseguiu 2 gols. E o Roberto faz um gol numa bola de arrancada e depois dá o passe para a marcação do terceiro gol. O Roberto sofreu o pênalti no primeiro, fez o segundo e deu o passe para o terceiro gol do Corinthians. Quer dizer, foi um personagem do jogo do Corinthians muito participativo nessa noite aqui. Aí uma grande chance do Mirassol com o Reinaldo. Acho que ele tenta o chute a gol, ele bate muito forte, né? Talvez se ele cruzasse a bola, o jogador ali na pequena área completasse com o carrinho. Mas ali também não dá para escolher, né? Porque se ele chuta fraco, o goleiro pega ou o zagueiro chega. Ele tinha que bater forte para tirar a possibilidade do adversário. E aí a gente vê o segundo gol do Corinthians, uma boa troca de passes. O passe para trás do Vitinho, que aliás saiu machucado. A gente vai falar já com a Lili Nascimento sobre o estado de saúde do Vitinho, que entrou durante o jogo, fez essa assistência. Pro segundo gol do Yuri Alberto, aos 27 do segundo tempo, dando mais tranquilidade pro Timão nessa altura do jogo. Mas você vai notando que a posse de bola é muito mais da equipe do Mirassol. O Mirassol muito mais presente. 64% de posse do time do interior. Muito mais presente no campo ofensivo do que propriamente a equipe do Corinthians. O Corinthians usou a tática do terceiro zagueiro mais uma vez, né? O Ranieri foi compor a zaga pelo lado esquerdo, com o Choca e o Gustavo Henrique um pouco mais centralizados. Mas o time, aí é o lance do terceiro gol, que o Yuri Alberto acaba dando o passe para sair do terceiro gol da equipe do Corinthians, e aí a torcida vai à loucura. André, nos acréscimos. O André, como eu disse para você na manchete, Fã do Esporte, tem dia que é para ganhar e o Corinthians precisava ganhar. Já são 7 partidas, eram 7 partidas sem vencer em casa, um longo tempo sem vencer em casa e precisava desse resultado para se afastar um pouco mais da zona do rebaixamento, contando com alguns outros resultados. Os resultados do Grêmio, do Atlético Mineiro. Então o Corinthians começa a dar um passo um pouco mais adiantado na expectativa de sair dessa situação. Ainda é uma situação delicada? É uma situação complicada, mas a equipe do Corinthians tem condições de sair desse momento delicado. O goleiro Hugo, que tomou o terceiro cartão amarelo, quando ele voltar à seleção, ele não vai jogar mesmo contra o Santos, então não tem nenhuma... ele já limpou o terceiro cartão amarelo. Aquele cartão esperado. Não, ele... se o Corinthians estivesse ganhando, ele ia arrumar uma cera, alguma coisinha para tomar o cartão amarelo. Isso aí o jogador entende assim, a comissão técnica entende assim, e o futebol é assim, né? Precisa desse cartão, o pessoal acaba tomando. E o Corinthians
acaba tendo um ótimo resultado, jogando em casa, a torcida vai embora feliz, acho que dá para passar na pizzaria e ainda pegar uma pizza, para voltar para casa e alegrar todo mundo. Esse jogo da noite é o jogo da pizza, né? Porque quando chega em casa, para dar um jeitinho, eu trouxe a pizza aqui para as crianças e tal, aí consegue se ajeitar. Mas o Corinthians fez um jogo, no meu modo de ver, muito mais reativo, muito mais da expectativa do adversário atacar, para ele contra-atacar, para ficar com essa bola de contra-ataque, e conseguiu. E o Memphis entra aos 16 do segundo tempo. Né? Precisava jogar, porque ele foi convocado pela seleção da Holanda. Eu só não entendi muito bem porque ele não jogou as outras partidas. Ele jogou 30 minutos, 35 minutos desse jogo. Vamos lá, deu mais 7 minutos de extensão no segundo tempo. Um pouco mais do que isso, 40 minutos ele jogou no segundo tempo. Para fazer todo esse trabalho de recuperação e chegar na seleção da Holanda, não sei se ele será titular lá. Lá ele é titular que sobra. Agora no Corinthians ele ficou muitos jogos fora por conta de um edema na coxa. Foram 25 dias para se recuperar de um edema na coxa. Eu espero que seja só isso. Não seja... O Corinthians tem tantos problemas, eu só não espero que seja mais um problema. Porque tem muita coisa para o Corinthians resolver. Essa vitória traz um alento para o torcedor. Né? Uma expectativa para o torcedor, mas o alento para o Corinthians só virá quando o Corinthians tiver retorno financeiro. Vai ter que fazer alguns negócios com alguns jovens, alguns jogadores que possam sair, e evidentemente vai ter que buscar, porque tem muitos problemas para serem resolvidos, tanto internamente, as dívidas que tem, quanto agora a impossibilidade de contratar por conta do transfer ban imposto pela FIFA, e tem mais ainda para cair, né? Então o time é esse aí. O Corinthians sobe para a primeira página, é o 10º colocado e bate o forte time do Mirassol, né, que joga com personalidade e é o 5º colocado do campeonato ainda. Vamos dar uma olhada nas estatísticas dessa partida? Chamam demais a atenção. Olha só, olha o título, soube sofrer, 3-0. Olha, cabe bem esse título, hein? Porque o Mirassol teve 64% de posse de bola, como o Pascoal disse, o Corinthians entregou o jogo para a posse do Mirassol. Finalizações, 20 do Mirassol, 10 do Corinthians. Só que repare, do Mirassol, 20 finalizações, nenhuma no alvo do Hugo Souza. O Corinthians de 10 teve 3 certas, os 3 gols. Grandes chances, 5-4, vantagem do Mirassol, 27-16 em ações na área rival, 6-2 em escanteios. Os números traduzem um jogo... e aí você falou, show de eficiência. O Corinthians foi lá e soube fazer. Exatamente isso. Tem dia que é para ganhar. E o Corinthians soube ganhar essa partida. Era uma partida complicada, porque o Mirassol não perde para os grandes, né? Não perdeu para nenhum grande, perdeu agora para o Corinthians, sim, empatado com o Palmeiras anteriormente, o jogo no Allianz Parque, mas não tinha perdido para nenhum grande no futebol paulista. E o Mirassol jogou bem, gente. O Mirassol não fez um mau jogo, não. O Mirassol jogou bem. O Corinthians jogou de uma outra forma, de uma forma de esperar o adversário, mesmo jogando em casa, porque o Mirassol sai dando o bote, tentando fazer o gol logo no início da partida, mas não consegue. Perdeu 2 possibilidades. Uma até o Guinegão, primeira jogada da partida, o Guinegão foi salvar na defesa. Pra você ver como é que foram as coisas pro Corinthians nesse jogo. Claro que a gente tem que falar, é um Corinthians que teve que mudar muito, né? Perdeu jogadores importantes, o Garro tá contundido, demora mais provavelmente 2 semanas para voltar. O Carrillo era um cara muito importante, então estão aparecendo outros caras, né? O Maicon, o Breno Bidon. E o Yuri Alberto é personagem, a gente viu a participação, o Pascoal falou agora há pouco, de como ele participou do jogo. Vamos dar uma olhada em números do atacante que conhece o caminho. Chegou a 100 jogos na Neoquímica Arena, é um número importante, marcou 47 vezes, 14 assistências, ele leva 129 minutos para participar de um gol. Então teve um gol e uma assistência neste sábado contra o Mirassol. Ele passou o Romero, ele é o maior artilheiro da Arena do Corinthians. É um fato importantíssimo, né? Quando sai o pênalti, Pascoal, uma parte do pessoal na Neoquímica Arena, uma parte da Fiel, ficou Yuri, queria que ele batesse, lembrando do pênalti que ele perdeu contra o Flamengo. Mas aí, eu achei prudente também ele não bater, deixar pro Maicon bater. Já imaginou se ele desse outra cavadinha? Sabe quando o Maicon pegou a bola, eu fiquei com a impressão de que ele iria dar a bola de novo pro Yuri.
Como aconteceu no jogo contra o Flamengo. Ele fica com a bola, porque ele é o capitão do time, ficou com a bola e daqui a pouco ele vira o corpo e entrega pro Yuri bater a penalidade. Dessa vez não, ele ficou com a bola e ele botou... E bateu forte, né? O Walter vai pro canto certo, chega a encostar. Acho que o Walter até tocou na bola, mas não consegue fazer a defesa. Porque é o seguinte, se você bater um pênalti forte e perder o pênalti, o goleiro pegar a bola, bater na trave, alguma coisa assim, você vai dizer, poxa, pelo menos ele fez o que tinha que fazer. Agora, bater o pênalti daquela forma que ele bateu, eu sabendo que na quinta-feira o Rossi pegou 2 pênaltis na Libertadores da América e ele bateu o pênalti daquele jeito, isso causa problema. Viu, Yuri? Tem que bater forte. Aí você... hoje os goleiros são muito rápidos, são muito grandes, né? Você viu o tamanho do goleiro do Corinthians. Se ele der um pulo, ele faz o gol com todo o campo. A gente tá vendo os lances do Yuri, ele se redime dessa falha, desse pênalti que foi terrivelmente mal batido. Jogou bem o Yuri, na sua opinião, hoje? Você vai dizer o seguinte, a torcida do Corinthians perdoou o Yuri? Perdoou. Já tá perdoado, né? Ele sofre o pênalti, faz um gol e dá o passe pro terceiro. Perfeito? Então, eu acho que a torcida o perdoou. Agora, você vai dizer assim, ele vai lembrar daquele pênalti para sempre? Vai lembrar. Todas as vezes que ele for bater um pênalti, ele vai lembrar do que ele fez, né? Ele fala, não posso fazer mais aquilo. Vem aquela lembrança e ele fala, não, isso aí eu não vou fazer de novo, não. Ele vai ter que bater sério, vai ter que resolver a situação um pouco mais rapidamente para o time do Corinthians, nesse negócio de cobrança de pênalti, com um pouco mais de seriedade. Eu acho que bater daquele jeito, quem conhece o Yuri Alberto sabe que ele é um bom menino, e bater daquele jeito que ele fez para menosprezar o adversário não faz parte do que é o Yuri Alberto. Sim. O Yuri Alberto tem outra personalidade, mas ele adotou aquela postura e apostou numa coisa que deu errado. E quando dá errado, você tem as consequências para pagar. E você sabe que as consequências, às vezes, nem tanto vem do torcedor, vem às vezes internamente. Vem as broncas do treinador, que diz que não quer que ninguém bate mais pênalti daquele jeito, porque no jogo do Campeonato Paulista, quem perdeu um pênalti de cavadinha contra o Mirassol, quem foi? Memphis. Né? O Walter pegou aquela cavadinha do Memphis. Dessa vez, foi o Yuri. Então o Dorival já falou, não quero mais ninguém que bata desse jeito não, tem que bater sério, porque se perder, bateu sério. Ponto. Agora, hoje o Yuri Alberto se redimiu e está realmente perdoado pela torcida do Corinthians, não há o que dizer. O Yuri Alberto é um jogador que tem características peculiares. O Yuri Alberto é para ser lançado. Ele precisa do campo, da extensão do campo, para ele conseguir fazer o gol. Ele é rápido e ele bate bem na bola. A bola cruzada do Vitinho, ele espera um pouquinho, se você notar a imagem, o Vitinho já está indo para o fundo, esperto, o que ele fez? Ele espera o zagueiro sair dele, corre para trás. Ele deixa o zagueiro aprofundar e ele fica livre para finalizar, né? Aí é que entra a característica do jogador. Essa é uma característica do Yuri Alberto que deve ser explorada. Não o Yuri Alberto dominar a bola, esperar alguém para passar, ele não consegue. É uma outra questão. Ele consegue na velocidade se impor ao adversário e criar a perspectiva do gol. Aquela lá, dança com o zagueiro, né? Vai que eu não vou, vai que eu fiquei. Mas aí o zagueiro se aprofundou e ele ficou, só deu ali. Sobre o Yuri Alberto, ele deu uma declaração que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Hoje, estava combinado com o Dorival que não bateria o pênalti, se tivesse, e teve. A cavadinha, falando do jogo do Flamengo, foi uma decisão que se eu acertasse seria muito bom. Eu vi que o goleiro não caiu, meu pé deu uma bambeada. Eu fui abençoado por um gol depois e tirou um caminhão das minhas costas, foi o que disse o Yuri Alberto, que sofreu um pênalti. E aí a gente tem que convocar para a primeira participação nesse Sport Center o árbitro de 3 Copas do Mundo, meu amigo Carlos Simon. Esse é bom. E aí, Simon, tudo bem, amigo? Boa noite. Para começar, então, já temos uma primeira discussão de arbitragem. Não faltam discussões, hein? Tudo bem, Simon? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite. Você sempre bem acompanhado durante a semana com o Elton Serra. Agora com o grande Oswaldo Pascoal. Um abraço para vocês dois. Sempre uma satisfação participar do programa. E esse lance do Corinthians, jogo do Corinthians, até que não teve polêmica.
Felipe Lima, o árbitro, com o auxílio do VAR, marcou corretamente a penalidade máxima. O Reinaldo, que é um jogador experiente, um bom lateral, ele tá agarrado no braço do Yuri Alberto, dá pra ver. O Yuri Alberto chega a girar o tronco, não é? Antes de chegar na bola. Portanto, o pênalti bem marcado, o árbitro estava longe da jogada, ele estava até mal posicionado, né? Estava lá do outro lado, e aí acabou não vendo no campo. Mas o Márcio Góes, o árbitro de vídeo, interveio corretamente e a penalidade máxima foi marcada. Portanto, esse jogo não teve maiores polêmicas, não é? As polêmicas nós vamos falar daqui a pouco, porque teve no estádio Beira-Rio e lá em Bragança Paulista. O pênalti de Bragança Paulista. Então, a gente volta a esses temas já, então, Simon. Por enquanto, muito obrigado. Um outro tema na Neoquímica Arena é a contusão do Vitinho. A gente tem a imagem do jogador caído. Ele entrou durante o jogo, fez a assistência para o segundo gol do Yuri. E aí ele sai de maca. Quer dizer, possibilidade de ser uma contusão um pouco mais séria. Tomara que não, né, Pascoal? A gente espera que não, né? Porque se você notar, quando ele sai para disputar a bola com o lateral da equipe do Mirassol, ele em um dado momento, quando ele vai mudar o passo, ele põe o bico do pé no chão e gira o corpo. E foi sozinho, né? Sozinho não, ele estava correndo. E o bico do pé girou o corpo. Aí pode ser sido joelho ou tornozelo, mas do jeito que o doutor estava passando spray ali, é no joelho direito. Né? É no joelho direito, que ele acaba tendo um entorse no joelho. Mas ele estava disputando a bola, correndo, não teve nem ombro com ombro, nada. Foi na mudança de passo que ele pisou em falso, o pé acabou falseando e ele teve essa lesão no joelho. E ele sai direto pro vestiário na maca. O Vitinho foi a única contratação do Corinthians nessa janela, não foi? Não, aquela contratação relâmpago, foi, porque depois veio algumas horas depois veio o Transferban. Então o Corinthians tinha que fazer tudo até aquele momento para poder conseguir fazer a inscrição, porque sabia que vinha o Transferban. Aliás, quanto ao Transferban, o Corinthians tem a esperança de receber o dinheiro da Liga Forte até dezembro para poder saldar essa dívida e ter um período para contratar alguns jogadores antes que caia um novo Transferban, porque são 4 que vão cair. Um já caiu, tem mais 3 ainda para acontecer. Então, o Corinthians está realmente com essa perspectiva. Então, espera que em dezembro caia o dinheiro da Liga Forte e aí depois o Corinthians vai ter alguns dias para poder saldar a dívida, a liberação da FIFA, e nessa liberação da FIFA, esses dias que vão aparecer, para o Corinthians tentar algumas contratações, reforçar o seu time ainda. É meio que problemático, né? Porque o presidente do Corinthians sabe que não vai conseguir pagar esses 100 milhões que tem que pagar nessas dívidas que estão caindo na FIFA. É uma luta. Bom, a qualquer momento a gente volta com a saída dos jogadores da Neoquímica Arena com a repórter Lili Nascimento, mas vamos... Bora lá, fiel. O Corinthians voltou a ganhar e ganhar bem dentro de casa, né? Contra o Mirassol. Com essa vitória, tá a tabela pra vocês aí. O Corinthians chega a 33 pontos. Está na parte de cima da tabela, né? 10º colocado, 33 pontos. Isso é muito importante, cara. Precisava voltar a vencer, ainda mais nessa data FIFA, pra gente ficar tranquilo, né? O Yuri Alberto voltou a marcar 3-0, baita vitória do Timão, né? Então tá aí atrás do Bragantino com 36, né? E depois logo acima tá o São Paulo com 38, mas tem um jogo a menos. Cara, é isso, velho. Tem que pontuar em casa. O dever de casa tem que fazer bem feito e garantir os pontos dentro de casa, mano. Aí não se complica, entendeu? Nas últimas rodadas fugiram pontos, né? Dentro de casa, aquele lateral contra o Flamengo, mas agora, velho, tamo tranquilo, Coringão voltou a ganhar, vamos ter uma semana, ó, tranquilidade, vai ser um domingo de felicidade, muito amor aí na sua casa, mas é isso, pessoal, vamos lá, o que você achou dessa vitória do Corinthians? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, e se você chegou até aqui, cara, aperta hypar o vídeo aí, mano, né, deixa o like pra gente, se no seu celular hypar o vídeo, você nos ajuda muito, deixa o like, curte o vídeo, né, eu trago tudo sobre o Corinthians, pós-jogo, pré-jogo, contratações, tudo sobre o Timão aqui nesse canal pra te deixar sempre atualizado, beleza, pessoal? Então vamos lá, cara, o Memphis entrou aí, né, pra dar aquele miguezinho, né, mano, só pra falar que entrou e tal, mas ele tava se preservando pra seleção da Holanda, eu acho que isso aí pegou mal pra caramba pra ele, eu acho que era nenhum jogo pra ele entrar, porque o Corinthians mal teve a posse de bola no jogo, né, ele entrou pra tentar segurar mais a bola ali e tal, dar aquele primeiro combate, né, e mais, enfim, eu acho que foi mais pra dar um migué do que pra, né, falar, joguei e tal, vou pra seleção.
Né? Isso aí eu acho que pegou mal, ele poderia ter começado jogando. Mas enfim, né? Vamos lá. Eu acho que ninguém vai falar muito disso porque o Corinthians ganhou, mano. Quando ganha, acabou, velho, não tem conversa. Mas é isso, pessoal. Deixa sua opinião nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aí, logo eu volto com mais notícias do Timão. Valeu!